Esse aqui é o cara que sabe todos os caminhos, caminho das pedras para o basquete universitário dos Estados Unidos. Estou falando de Coach Vandinho, que nós vamos conversar muito agora no programa Os Novatos. Tá substituindo legal, que o Sasso está lá em Cancún. Tô com você aqui. Se liga aí. Olá, olá! Estamos aqui com o programa Os Novatos, mais do que especial nessa segunda-feira maravilhosa. Convidados muito especiais também, vocês já estão vendo aí no título do vídeo. Temos um coach, mais importante, brasileiro, que trabalha na NCAA, Coach Vandinho. Um prazer estar aqui com você, muito obrigado por estar conversando com a gente. Além do coach, temos Pedro Silva também, que é jogador lá, vai jogar. E aqui, Ray RJ. Thank you very much, man. Bom, para explicar mais ou menos pro pessoal nossa dinâmica aqui, né? Coach Vandinho, técnico da Utah State University Eastern, que é uma JUCO, e o Pedro foi redshirt lá na temporada passada. Vai contar um pouquinho também como foi os treinamentos e vai ser freshman nessa temporada. Coach, para a gente começar, um dos temas que o pessoal mais pergunta pra gente, o Pedro também pode falar isso, foi um processo um pouco diferente. Como foi a sua chegada? Como você chegou na cabeça de ser head coach? E a entrada, depois a gente pode falar também da parte do processo de recrutamento. Primeiro, muito obrigado pela presença aqui, agradeço muito. Bom, eu cheguei lá na USU, antes a gente tinha o nome de College of Eastern Utah. Então cheguei lá em 2008 para ser assistente técnico da equipe masculina. A história é mais ou menos assim, todo mundo conhece o Rafael Baby Araújo. Eu fui técnico dele quando ele tinha 17 anos e ele jogou para mim 17, 18 e 19. Daí eu mandei ele para um junior college que hoje até a gente joga contra, chama Arizona Western. E no ano seguinte eu fui visitar o Baby lá nos Estados Unidos para ver como é que ele estava, como é que era o time, essas coisas assim. E acabei conhecendo um armador que jogava junto com ele, que chamava Chris Craig. Um bom armador e tudo, até quando a gente conversou lá, eu falei, olha, quando você acabar a carreira universitária, eu quero que você venha jogar para mim, aqui no Brasil. E eu era técnico de adulto nessa época. Enfim, passou o tempo, perdi o contato, aí ele acabou indo jogar na Europa e tal, e quando o Baby foi trocado pro Utah Jazz, eles acabaram se encontrando de novo em Salt Lake. E aí nessa época esse Chris Craig falou, Baby, tudo bem, eu sou o head coach lá do College of Eastern Utah, acabei de ganhar um emprego esse ano, onde é que tá aquele técnico seu, né, que eu ia jogar lá, será que ele não queria vir para ser meu assistente aqui, para ele me ajudar no programa? Aí ele falou, olha, ele tá lá no Brasil, posso ligar pra ele. Quando o Baby ligou, falou, tem um emprego aqui pra você quer vir? Fez a mala na hora. Na hora. E aí eu fiquei 2 anos como assistente dele, a gente foi terceiro lugar da nação, perdemos uma semifinal pro time do Jay Crowder, que hoje tá no Clippers. No Minnesota. Ele era o pivô do time. E nesse mesmo ano, por incrível que pareça, o meu assistente ali também estava ele estava para uma universidade de Oklahoma. E daí 2 anos com o masculino, daí o nosso AD pediu para ajudar ele no feminino, eu fui pro feminino 2 anos. E depois disso abriu a vaga para ser head coach, porque o Chris Craig saiu e aí 158 aplicantes aplicaram para a vaga, tudo, e ficou eu mais 2 caras no fim, e aí acabaram escolhendo eu como head coach, e aí estou indo para a 7ª temporada como técnico principal lá. Muito legal, a gente vê então, o trabalho, né, lembrando também que o coach estava falando aqui, o primeiro técnico do Marcelinho Huertas, né, no Brasil, então a gente vê o tamanho, né, a importância também do basquete dentro do Brasil e indo para fora. Pedrinho, eu vou te perguntar uma coisa, que você fez um caminho mais ou menos inverso ou menos natural do que os brasileiros fazem, né? Que é chegar lá pelo high school.
Queria que você contasse só um pouquinho como foi essa trajetória de ir para o high school e depois o contato com o coach Vandinho, como você chegou aí para a universidade lá. Então, para ir para high school eu comecei a jogar aqui no Brasil, né? Eu joguei no Círculo Militar por muito tempo. Eu conheci um diretor de uma escola particular lá no estado de Utah, né? E aí esse diretor falou, a gente tem um programa de basquete, a escola é pequena, né? São 200 alunos só, a escola é pequena, a gente tem um programa de basquete, você pode vir e tentar jogar para nós, né? Então eu falei, eu vou, né? Aí eu pesquisei sobre a escola e tal, e aí eu vi que eles eram até uma escola boa, e a gente foi. Aí eu acabei jogando meu junior e meu senior year lá. A gente foi campeão estadual no meu primeiro ano. E aí depois com o Vandinho eu já tinha o contato desde que eu tinha 13 anos. Eu conheci ele num camp que ele fez lá na Utah State University Eastern. A gente fez um camp lá e aí eu com 13 anos eu virei pra ele e eu falei, eu vou vir jogar pra você na universidade. Aí ele meio que desacreditou, né? Mas quando a gente vai atrás dos sonhos, a gente consegue alcançar o que a gente precisa, né? Então... Com certeza. Esse ano, né, vai ser uma temporada de freshman, né? Junto com o coach, então a gente vai estar acompanhando bastante. Só uma coisa, ele é modesto, mas o armador da seleção chilena jogou junto com ele lá e hoje está numa universidade, uma universidade muito boa, muito boa. Na nossa conferência, o ano passado foi vice-campeão da nação e ele era armador titular, então era ele e o Pedro jogando na mesma high school lá. Então tinha sucesso ali, que era um negócio bem interessante. Coach, aproveitando esse gancho da gente falar de recrutamento, eu queria que você contasse, né? Porque o pessoal sempre pergunta pra gente como que é o processo, que a gente vê a questão de escândalos que a gente bateu muito do FBI em cima. Como que é essa questão de recrutamento, como você liga para os jogadores, como que você tem esse primeiro contato que você pega e recruta para a universidade? Olha, Rodrigo, eu recebo muitos e-mails, assim, do mundo inteiro, seja interno dos Estados Unidos, seja de fora dos Estados Unidos, de meninos que falam assim, olha, meu nome é fulano de tal, eu tenho tanto de altura, jogo em tal posição, quero jogar aí para vocês, manda tipo um currículo, vídeo e tal. Então isso é uma média, num ano inteiro, devo receber entre 300 e 400 e-mails, assim. Vou ser muito sincero com você, assim, muitos deles eu apago, nem leio, começo a ver que é jogador, eu apago, mas alguns deles eu vejo até o fim, vejo vídeo, essas coisas assim. O que vai me fazer ver o vídeo ou não, ou o e-mail? Assim, algumas posições é muito difícil do menino ir para lá. Por exemplo, vou citar um caso, armador, a gente tem 1 milhão de armadores lá, né? Então o menino tem que ser muito bom para ir. Diferenciado. E o jogo é diferente. Por exemplo, ele sentiu essa diferença, por quê? Porque o jogo americano, ele é mais rápido, ele é mais forte, com mais contato, ele é um jogo muito atlético. Então, por exemplo, assim, a gente vê armadores aqui que sabem armar o jogo, jogar em time, mas quando chega lá, sente muita pressão, assim, do cara da defesa tá em cima dele, tá pressionando o cara, fazendo ele tomar uma decisão rápida, ou que ele corte alguém e vá fazer uma cesta e vem os caras bem atléticos, passando o cotovelo do aro, mão, e é um jogo mais diferente mesmo. E o estrangeiro lá para nós, ele custa o dobro do que o americano. Então, por exemplo, eu tenho, esse ano agora que vai começar, eu tenho 8 estrangeiros. Vão ser 5 sérvios, o Pedro do Brasil, um menino da República Tcheca e um menino do Canadá. Então, esses caras custam o dobro de um americano. Então, esses caras têm que ser diferenciados. Desculpa, né? Só explicando, pessoal, custar o dobro é que tem dormitório, tem tuition, tem, né, todo o material escolar. Então, as universidades lá custeiam para os alunos atletas, né, que são jogadores que, além de tudo, são estudantes da universidade. Exatamente. E como o americano ele tem subsídio do governo, como se fosse uma FIES, mas lá eles não pagam, não precisam pagar o governo de volta. Né? Então o governo ajuda esses caras e aí me alivia em termos financeiros, né?
Mas para quem está querendo ir para os Estados Unidos, o caminho melhor, eu acho, é se você tiver a chance de ir para uma high school como foi o Pedro. Porque daí você indo para high school, você se acostuma melhor com o tipo de jogo, você tem mais tempo dos técnicos que nem a gente olhar você está ali para a gente observar e recrutar, né? Então tem programas como Rotary, como Lions Club, alguns programas assim, que se você conseguir ir por eles, ótimo, eu acho que é perfeito. Se não, você vai ter que ir direto para o college. Daí o que acontece? Você tem que ter se formado no ensino médio. Então isso é primordial. E segundo, que agora a NCAA e a NJCAA estão fechando bastante o cerco, porque muitos atletas estrangeiros estão indo para lá. Então o que acaba acontecendo? De 3 anos para cá, eles mudaram as regras assim a cada ano. Então agora precisa disso, não, agora tem isso, agora tem isso. Então, por exemplo, o que é agora? Quando eu recruto gente, a minha universidade, academicamente, ela é muito boa. Então o menino, o atleta ou a menina, não só para basquete, futebol nosso, vôlei feminino, qualquer tipo de esporte, ele precisa passar no TOEFL. Então o TOEFL, você sabe, é um teste em inglês bem complicado, como se fosse um vestibular dos Estados Unidos, né? Que é bem então, difícil. por exemplo, ele precisa fazer para nós 71 pontos. 71 pontos é a metade mais um. Então metade mais um é tranquilo, não é puxado, é bem puxado. Então o menino precisa ter se formado no terceirão aqui, passar nesse TOEFL e, claro, jogar bem basquete. E uma coisa que lá acontece basquete e estudo anda junto. Então não adianta você ser o melhor jogador aqui da América do Sul e não conseguir passar no TOEFL e nas classes, e vice-versa. Eu tive um caso engraçado, né? Contando assim, quando eu tava lá, nas primeiras semanas, né? E era uma coisa assim, você tem tarefa. Aqui a gente não tinha tarefa no terceiro colegial. E eu cheguei, não fiz tarefa, aí o técnico chegou e falou assim, não, você não pode treinar porque você tá numa lista aí restrita que você não fez tarefa. Então assim, aí que eu comecei a perceber que a educação lá também é muito importante. Exatamente. Né? Inclusive eles tratam assim, quando vai falar de alguma pessoa, né? Estudante atleta, não atleta estudante. Então, para você que quer ir para lá, então dica, comece a aprender inglês. Você tem que saber falar inglês, principalmente se você é um armador, alguma coisa de liderança que você vai precisar falar com os caras do seu time. Você vai ter que saber falar o inglês fluente. Porque não adianta nada o Pedrinho ser armador e não conseguir se comunicar, né? com o time. Então faça inglês, estude. Às vezes a gente só quer jogar basquete não, depois eu faço inglês. Não, faça inglês. Segundo, treine bem, treine forte, tente ser o melhor. Terceiro, você tem que saber na escola, onde você está, se você ir com boas notas para os Estados Unidos, por exemplo, eu tive assim, fiz o que seria no meu tempo, o primeiro colegial, o segundo, o terceiro. Se você for com boas notas, isso conta muito lá nos Estados Unidos. Não adianta também só passar. Chegar na média, né? Isso. Se passar com 5, 6, aí Então isso custa, isso lá, para mim, pra gente, vai custar menos, porque a gente sabe que um aluno é um aluno bom. Então, essa é a dica que eu tenho que dar. E vá atrás. Pedrinho, quando eu fiz o meu camp lá, ele era 13 anos, ele bateu assim e falou assim, eu vou vir jogar pra você. Eu fiz assim, falei, tá bom então, valeu. Pedrinho, então, né, agora que você falou aí, vai ser freshman, chegou a hora de jogar com o coach. Quais são as expectativas para a temporada? Você ficou lá de red shirt, né? A gente explica para todo mundo, red shirt é quando você só treina, você não joga. Eu queria que você falasse as expectativas e como foi esse ano de treinamento, o que você sentiu de melhor? Tá, bom, as expectativas é a gente vai ganhar o campeonato nacional. Essa é a expectativa do time todo e essa é a expectativa do coach Vando e essa é a minha expectativa. Sobre o treinamento, eu treino todo dia, pelo menos umas 5 horas por dia, entre academia e treino de quadra.
eu treino com o Ray todos os dias quando a gente está jogando lá, mas a minha preparação de redshirt foi porque eu precisava ganhar peso. O jogo americano é muito mais contato e menos faltas e assim, e vai assim por diante. O jogo lá é muito mais rápido e você tem que pensar muito mais rápido, então isso era outra coisa que eu precisava melhorar. Eu precisava pensar mais rápido enquanto eu estava levando a bola, enquanto o armador estava me pressionando a quadra inteira, enquanto eu estava olhando para ver se estava todo mundo no lugar certo, entendeu? Então são várias coisas que aqui no Brasil seria um pouco mais fácil, seria tipo eu andar até a metade da quadra, entendeu? Arrumar o meu time enquanto tá todo mundo numa zona ou alguma coisa assim. Lá é mais pegada, é mais rápido o jogo. Marcação quase sempre individual, né? Difícil a gente ver uma marcação zona lá. Sim. Mas minha preparação foi muito treinamento de academia, de fazer levantamento de peso, né? E muito individual. Com o Ray a gente acordava 8 horas da manhã, ia fazer treino, aí eu tinha que ir pra aula, aí depois da aula eu ia fazer treino com ele de novo, e aí depois outra aula, e almoça, e aí agora treino com o Vando, entendeu? Então eu vivi mais na quadra do que, por exemplo, no meu dormitório, assim. Só que eu acho que agora eu estou preparado para jogar e, que nem eu disse para você, a expectativa é ganhar o Nacional, então a gente tem que levar essa motivação pro time inteiro, entendeu? Vou perguntar aqui pro Ray, né, como que ele vê o basquete, a diferença do basquete norte-americano, um pouquinho do brasileiro, do resto do mundo. So, Ray, thank you one more time for your time. And how do you see the difference between like the Brazil style of game and the American, especially like fast breaks, and how you guys run the court? Eu acho que é uma concepção do mundo todo, né, sobre o estilo de jogo dos americanos. Todos acham que nós só jogamos no contra-ataque e há diversos estilos e maneiras de se jogar o basquete. Eu sei de times que gastam os 30 segundos do relógio e arremessam no último segundo. Nós utilizamos o sistema de contra-ataque, mas as escolas que eu joguei quando eu estava jogando na primeira divisão do college jogavam com um tempo controlado, aquele ataque mais lento. E como os técnicos temos que nos ajudar a todos os sistemas em uma relação do jogo brasileiro ser diferente do americano. Eu acho que começa tudo na juventude, né? Nós já nascemos e buscamos ser um tipo de jogador dependente da sua região. Mesmo dentro dos Estados Unidos, né? Nova York joga diferente de Arkansas, Arkansas joga diferente de Utah, Utah tem um estilo diferente de jogo da Califórnia. Acho que se pegarmos todo o país, temos diversos tipos de jogadores em várias regiões. Eu até perguntei para o Pedro sobre isso, se é diferente no Brasil, como norte, sul, leste, oeste. Ele me disse que alguns lugares têm estilos de jogo diferentes. No norte, com mais velocidade. E a mesma situação nos Estados Unidos. Se você for para Nova York, você vai ver jogadores com ótimo ball handling, verá jogadores com muitos dribles. Se você for para Utah, você verá jogadores que arremessam muito bem, jogadores com arremesso muito. Se você não vai procurar um jogador gatilho em Nova York, você não vai achar todo o tempo, né? Você vai encontrar. Então, assim, quando nós falamos sobre contra-ataque, é um estilo de jogo. Nosso atleticismo fala mais alto. Nós crescemos com a mentalidade de atletas, né? Quando eu era uma criança, já era um atleta. O que talvez nos diferencia bastante é a nossa habilidade com os arremessos. Quando os técnicos tentam montar um time, o que ele vai procurar são arremessadores ou são atletas? Com atleta você tem defesa, você tem contra-ataque, isso, aquilo. Mas eu penso que você não pode ser um bom time se você não tem contra-ataque, mas para você ter um contra-ataque você tem que defender bem. Você tem que ter os dois estilos no time. Você tem que ter alguém para pegar o rebote, alguém para correr. Acho que essa questão do atleticismo é a principal razão, né, para ter um passo à frente do Brasil. Mas eu vejo que os pontos mais importantes, já vi jogadores muito bons saindo do basquete brasileiro. Você não pode tentar logo fazer uma bandeja finger roll se você ainda não consegue fazer uma bandeja normal, né? Isso às vezes atrapalha você. É melhor você dar um passo para trás e começar do básico. Nós brincamos que uma casa que é construída em cima de uma areia não vai ficar firme, né? Por isso você tem que construir em cima de uma fundação sólida, pedras. Se você quiser começar com um estilo mais chique, você perde mais do que você ganha, né? Bom, coach, para a gente finalizar aqui, queria te agradecer
de verdade, pelo seu tempo, pelo Pedrinho, né, pelo Ray. A gente sempre, né, a gente fez um podcast com você há 2 anos atrás, parece que foi ontem que a gente estava conversando, mas 2 anos atrás o pessoal acompanha e sempre pergunta, né, de vocês, então assim, a gente vai tentar estar mais próximo com vídeos, né, mas falei com o Pedrinho pra gente fazer uma entrevista mais pessoal dele, passando as informações e o pessoal acompanhar lá a universidade. Então eu queria realmente agradecer de coração pelo tempo e desejar toda a sorte do mundo aí nessa temporada. Eu que agradeço muito a vocês, né, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre o nosso programa e a gente vai ficar sempre em contato. Os nossos jogos passam pela internet também. O duro é que quando a gente começa o nosso campeonato lá e às vezes muda o fuso horário, nós estamos 5, 6 horas à frente de vocês, então jogos vão até de madrugada, como é a NBA também, né? Mas eu sempre vou passar para você os links dos jogos, algumas coisas assim. E quero agradecer muito de novo a oportunidade, né? Muito obrigado. Você que tem um sonho, que queira ir para lá, não desista. Imagina, o mundo inteiro quer ir para lá, o mundo inteiro quer ir jogar lá. Não é fácil, mas é possível. Se você realmente quer, você vai conseguir. Isso aí. Bom, muito obrigado pelo seu mesmo. tempo. Pedrinho, boa sorte. Vamos falar. Ray, thank you very much for your time. Thank you, sir. Okay. Bom, curta esse vídeo aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ficou aí mais uma palavra do Coach Vando. Muito obrigado e tchau, tchau.